Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us. Quem já me acompanha por aqui sabe que eu falo bastante de duplas, trios ou até mesmo grupos de palavras em inglês que confundem bastante nós brasileiros. Seja por uma pronúncia ou escrita parecida, como a gente falou lá no vídeo sobre tough, through, throughout e outras palavras com esse mesmo som. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição para você ir lá assistir depois. Seja por serem palavras parecidas com o português ou chamados falsos cognatos, eu também já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição também para você assistir depois. Ou pelo uso mesmo de ser confuso, já que são palavras com um significado bem parecido, como é o caso do in, on e at. Se você quer que eu faça um vídeo sobre esses três, deixa para mim aí um comentário. E também do to e do for. Aliás, eu estou fazendo esse vídeo por um pedido do Igor e ele escreveu o seguinte: Fala Mário, faz um vídeo explicando como e quando usar o to e o for, por favor. Ah, e parabéns pelo belíssimo trabalho nos vídeos, são de uma qualidade imensa. Muito obrigado pelo elogio, eu fico muito feliz de receber esse tipo de comentário, porque eu sei que eu estou indo no caminho certo e que o que eu trago por aqui está ajudando as pessoas a aprenderem, a melhorar a fluência no inglês. Oh, que bonitinho! Então, como pedido, vamos falar da diferença do to e for. Vamos começar falando então dos usos do to. O primeiro deles, acho que seria o mais básico de todos aí, é para colocar um verbo no infinitivo. Sabe quando a gente não conjuga um verbo no português e só usa ele na versão original? Por exemplo, quer sair comigo? Ela quer saber a resposta do problema. Ela quer saber. Vamos assistir um filme? Então, no inglês, a gente não tem esse a, e, i. O to vai fazer essa função de colocar o verbo no infinitivo. Se eu usar esses mesmos exemplos, do you want to go out with me? Ou então, would you like to go out with me? Você gostaria de sair comigo? Você quer sair comigo? She wants to know the answer for this problem. Ela quer saber a resposta para esse problema. Let's to watch a movie. Não! Ué, por que não? Você não falou que o to vai sempre no infinitivo? Pois é, mas tem duas exceções a essa regra. Ah, então se tem uma exceção, deixou de ser uma regra. Tá, posso continuar, gente? É claro. Acontece que let's nada mais é do que a junção de let's, us, ou o mesmo que o nosso vamos. Mas se a gente for traduzir ao pé da letra esse let us, seria o mesmo que nos deixe, nos permita. Quando você utiliza esse let's, na verdade você está transformando a frase no imperativo, ou seja, uma ordem, uma exigência. E aí, nesse caso, a gente não aplica o to. Então, se você quer falar, vamos assistir um filme, let's watch a movie, sem o to. Follow the flame. I guess we have to follow her. Mas eu falei que tinham duas exceções a essa regra. A segunda exceção, então, são os modal verbs. É aquele can, must, should. Então, quando você utiliza esse can, must e should, você não coloca o to como verbo principal. Por exemplo, I can to teach English, tá errado. O correto seria I can teach English. We must to go now? Não, we must go now. Ó, eu já falei algumas vezes sobre isso. Se você tá inscrito no canal, assiste os vídeos, porque já não dá mais pra errar com isso. E se você não tá inscrito, assiste também. Mas brincadeira, errar é humano. Agora, errar 3 vezes já é... Se vamos voltar pra cá, infelizmente, Que deselegante. totalmente Escuta, você tá se divertindo aí, vendo um monte de dica show pra aprender inglês e tá assistindo esse vídeo como um foragido que não pode ser visto ou encontrado? Seja visto, poxa! Se inscreve aí no canal, ativa as notificações pra você ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. E deixa seu like, comenta com a sua dúvida, com seu elogio. Pode fazer uma reclamação suave também, sem haters, por favor. E para de se esconder, gente. Outra forma da gente utilizar esse to é quando você está falando de algum destino, ou seja, quando você vai para algum lugar. Por exemplo, what if we travel to Rio? Esse what if é e se? What if we travel to Rio? E se nós viajarmos para o Rio? Outro exemplo, they are moving to another city. Eles estão se mudando para uma outra cidade. He can't go to space. Alex, they're going to Canada. E por último, falando de to, você também pode utilizar quando for desejar algo para alguém. Por exemplo, Happy Holidays to you. Happy Holidays to you. Boas férias para você. Ou então, quando eu entrego algo. Por exemplo, He asked me to give this to you. He asked me to give this to you. Ele me pediu para entregar isso para você. E percebe aí como nesse exemplo a gente está usando dois to. O primeiro deles para deixar o verbo give no infinitivo. To give, ou seja, dar. E o segundo com esse significado de para você. To you. Thanks for bringing him back to me.
então, eu falei aqui de 4 formas de você utilizar o to. A primeira delas, para deixar o verbo no infinitivo. A segunda, quando você está falando de ir para algum lugar, ou seja, um destino, uma direção. Quando você quer desejar algo para alguém ou quando você quer entregar algo para alguém. Uma dicasinha aí para você sacar quando utilizar o to é sempre com esse sentido de para. Já o for, que a gente vai falar agora, tem sempre esse sentido de por. Então, vamos falar do for. O primeiro uso bem interessante para ele é quando você quer transformar um verbo em uma função ou um substantivo. Ao invés de dizer, this mobile phone was designed to be resistant. Este celular foi desenvolvido para ser resistente. Posso dizer, this mobile phone was designed for being resistant. Essa opção de você utilizar o for como verbo no ing permite aí que as pessoas percebam que você tem um pouquinho mais de fluência na língua. Aliás, tem uma música bem velha aí do Kiss que cantava I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Ai, que vergonha. Quando eu era criança, meu sonho era ser cantor, mas que bom que eu escolhi outra área, né? Então, aí a gente vê bem esse uso. I was made for loving you. Eu fui feito para amar você. You were made for loving me. Yes, thank you, Annie, for trying to be inclusive. E como eu falei que o to geralmente tem esse sentido de por, eu posso utilizar ele quando eu quero fazer um favor ou algo por alguém. Por exemplo, obrigado por me ajudar com isso. Thanks for helping me with that. Lembrando aí desse uso do ing no final do verbo principal, como a gente acabou de falar. Você também pode usar para indicar uma motivação ou então uma justificativa para algo. Por exemplo, you should stop doing that for your own good. Você devia parar de fazer isso pelo seu próprio bem. Para entender bem essa diferença que eu falei do para e do por, eu posso dizer, por exemplo, I did this work to you. Eu fiz esse trabalho para você. E I did this work for you. Eu fiz esse trabalho por você. You would do that for me? I did it for you. E você também pode utilizar o to quando você quer indicar que você esteve esperando por horas ou por um período de tempo. I have been waiting for hours. Eu estive esperando por horas. Então você vai usar ele para indicar um período de tempo. Outro exemplo, she has been living in Brazil for 20 years. Ela esteve morando no Brasil por 20 anos. Ou também quando você marcou algo para algum período específico. Por exemplo, our meeting is scheduled for tomorrow. Nossa reunião está marcada para amanhã. I've been drunk for weeks. Além desses usos todos do to e do for, a gente também tem os chunks em inglês. Esse é um nome estranho mesmo, gente. Chunks. Chunks são expressões prontas em que a gente só muda o complemento. Por exemplo, explain something to someone. Explicar algo para alguém. Care for someone. Além dos chunks, também tem os phrasal verbs que usam o to e o for. Por exemplo, ask for, que é pedir algo. Look forward to, que seria esperar ansiosamente por algo. E se você está curioso sobre outros phrasal verbs, eu já fiz 2 vídeos aqui sobre isso. Um sobre phrasal verbs com o verbo to get e outro sobre phrasal verbs com o verbo to take. Eu vou deixar o link para eles dois aqui na descrição. Mas assiste depois que acabar esse vídeo, hein? E se você quer ver um vídeo especificamente sobre os chunks mais utilizados, deixa aí para mim nos comentários também. You cafa. Uhul! Você chegou até aqui! Empolgante. Então comenta aí para mim, hashtag to for todo lado. To for todo lado. Ufa, muita coisa? Calma, assiste aí de novo esse vídeo se você ficou com alguma dúvida para você sacar melhor o uso de cada um deles. Deixa aí um comentário para mim, deixa seu like, aquele negócio todo que você já tá cansado de ouvir, mas às vezes não faz. Então, não erra dessa vez. A gente vai ficando por aqui, mas lembra, toda segunda tem vídeo novo por aqui, além dos shorts com dicas rápidas de inglês e de pronúncia que eu vou deixando no decorrer da semana. See you in the next video!